Olá, meu nome é April e tenho 25 anos. E não, nunca tive um namorado. Eu nunca beijei ninguém porque sou muito feia. Escondo cuidadosamente minha feiura debaixo do cabelo, mas recentemente descobri que eu tinha um admirador, mas ele era um pervertido. Talvez algo até pior. Você já sofreu perseguição? Você quer saber como é? Então assista a minha história. Desde o meu nascimento não era como as outras pessoas. Primeiro, meu pai faleceu antes mesmo de eu nascer. Ele era soldado, e quando minha mãe descobriu que estava grávida, ele já havia nos deixado para poder servir. Meu pai e eu nunca nos conhecemos. Só tenho uma foto dele, mas é bom que ele nunca tenha me visto. Ele nunca iria querer uma filha como eu, porque eu me considero um monstro de verdade. Até os médicos ficaram chocados quando eu nasci. Até sugeriram à minha mãe que me abandonasse. Os médicos projetaram uma imagem da vida que ela teria. Tratamento caro, pessoas aborrecidas e muitos problemas no futuro. Uma vida pior que a de um prisioneiro. Ao invés de bênção, uma sentença de prisão perpétua. Mas minha mãe não deu ouvidos aos médicos. E logo se arrependeu. Eu não passei pelo jardim de infância, foi minha própria mãe que me ensinou. Mas os maiores problemas começaram na escola. Viviam me provocando por causa da minha feiura. Mas eu não era chorona e não queria demonstrar a ninguém o quanto eu ficava magoada. E eu lutava com todos que me ofendiam, cortava-os como o Sub-Zero do Mortal Kombat. Por causa disso, eu era constantemente encaminhada para a sala da diretoria. Mas minha mãe vivia sendo chamada e eu via tudo calada. Eles sempre me faziam sentir culpada, embora eu fosse a que mais sofria. Ninguém me ouvia, apesar de todos terem orelhas. Diferente de mim. Sim, você ouviu direito. Eu não tenho orelhas. Eu nasci sem elas. Você está vendo como elas são? Como você está se sentindo? Com nojo? Parece que elas foram cortadas com uma baita tesoura e depois costuradas às pressas. Quem dera! Esta é uma doença mesmo, chamada micrótia. É uma doença congênita e não existe tratamento. Eu tenho o grau mais severo e ausência total de conchas. Mas, curiosamente, eu consigo ouvir tudo muito bem, especialmente os insultos de outras pessoas. E eu escutava muitos deles. Os meninos, principalmente, adoravam inventar apelidos para mim. Cabeça de toco de árvore ou menina panela. Como você pode imaginar, nunca vi uma garota assim. Eu nunca tinha tido um encontro e nem beijado ninguém, nem sequer recebido um cartão de Dia dos Namorados. Em 25 anos! Embora eu tenha um belo corpo, já que pratico muitos esportes. Os caras até subiam quando eu passo por eles. De costas até que eu me saio bem, mas quando eu me viro, todos correm em debandada. Ninguém quer ficar com uma garota feia como eu. Eu entendo, não consigo olhar para mim mesma sem chorar, mas uma vez eu tive um admirador secreto. Esta é uma história muito estranha. E ainda hoje eu tremo só de pensar. Devido à minha aparência, eu não consegui emprego por um longo período de tempo. Me ofereciam para recolher envelopes ou atender chamadas telefônicas, mas em casa, longe das outras pessoas. Eu não queria ser uma espécie de eremita, solitário, sentado. Sonhava em trabalhar como as outras pessoas, em conversar e, quem sabe, um dia até me apaixonar. Eu poderia conhecer um cara que não se importasse com a minha aparência, ou pelo menos com as minhas orelhas. Você conhece um cara assim? Eu nunca conheci, ou melhor, até ter acontecido aquilo. Participei de 52 entrevistas. Mas devido à minha feiura, os potenciais empregadores sempre me rejeitavam. Eu implorava para que me contratassem, mas todos se mostravam indiferentes. Isso até alguns anos atrás, quando conheci o Bill. O Bill era gerente em um café e também colega de sala de aula da minha mãe. Ele finalmente me aceitou para trabalhar junto com outras pessoas em seu café. Mas um dos meus colegas acabou não sendo aquilo que aparentava ser. O Bill, o meu chefe, me pediu para deixar o meu cabelo crescer para que os clientes não vissem o meu defeito. Eu fiz tudo o que pude para tentar agradá-lo. O Bill me tratava de forma muito gentil, até paternal, eu diria. Ele gostava do meu jeitinho discreto e responsável, diferente de todos da equipe. Agora vou apresentá-lo melhor para você. Tente adivinhar quem é o louco. Então vamos fazer uma aposta. Garçom Johnny, tipo esquisitice escandalosa. Ele vivia se estranhando com o gerente, porque ele trazia o bulldog dele para o café. Ele dizia que eles formavam uma dupla, do tipo Bonnie e Clyde. Mas cá pra mim, ele queria mesmo era irritar o Bill. E ele não era o único. Na sequência, temos a Sarah, a faxineira. A Sarah nunca lavava o batom dos nossos copos. Os visitantes estavam constantemente insatisfeitos e faziam cada escândalo. O Bill tinha que lidar com isso pessoalmente, tomando a dianteira em discussões rotineiras entre eles que poderiam durar até 2 horas. Mas a mais estranha era a Shelley, a contadora. Todos os dias ela chegava e já desatava a chorar em cima da mesa. Ela levantava as mãos para o céu e fazia orações em voz alta. A papelada está errada, o pó está errado, tem mancha em cima da mesa.
Louco, não é? Ela tinha um filho louco também, o Clive. Ele vinha trabalhar com sua mãe e só resmungava. Até o Bill tinha um pouco de medo daquela dupla, mas eu ficava quieta. E logo tirei proveito disso. Eu não tinha muitos amigos no café, mas tinha com quem conversar. Sofria em silêncio porque alimentava um sonho. Eu esperava que algum dia a medicina avançasse, para que os médicos pudessem desenvolver novas orelhas para mim. Eu vinha economizando e pedindo trabalho extra ao Bill. Eu queria arrecadar $20.000 e o chefe me arranjou um adiantamento. Eu costumava ficar no café à noite e cozinhava tudo para o dia seguinte. E um dia aconteceu uma coisa. Eu estava trocando de roupa como de costume. Estava lentamente tirando meu roupão quando, de repente, você conhece essa sensação de alguém te observando e aí subir aquele calafrio pelo corpo todo? Alguém estava me observando. Eu tinha certeza. Eu estava de calcinha e me virei, tentando descobrir quem estava me olhando. Mas não havia ninguém ali. Comecei a olhar em volta desesperadamente, para o teto, para o chão, por toda parte. E foi aí que notei o buraco na parede, logo abaixo do teto. Eu sabia que do outro lado da parede havia uma pequena despensa. Alguém devia estar me observando de lá. Eu estava tentando ver quem estava escondido por detrás do buraco na parede, mas estava escuro. Eu não conseguia enxergar nada, mas eu conseguia ouvir muito bem. O som era de uma respiração pesada e às vezes uns chiados. O que esse homem poderia fazer agora? Eu tinha diferentes suspeitas. O que você acha? Em resumo, eu não sabia o que fazer. Como reagir diante dessa realidade? Rapidamente me troquei e me pus a pensar sobre o que tinha acontecido no caminho para casa. Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo contente. Alguém estava me olhando. Alguém estava interessado em mim. Isso nunca tinha acontecido comigo antes e eu decidi, por enquanto, não fazer nada. Resolvi deixar rolar. Você me acha estranha? Todas as noites, após o turno da noite, a mesma história se repetia. Ouvia uma respiração intermitente e sentia o olhar de um observador secreto. Comecei a trocar de roupa cada vez mais demoradamente. Para que meu admirador pudesse apreciar a vista, passei a me divertir com aquilo. Pela primeira vez na minha vida, me senti bonita e desejada. Eu era a fruta que alguém queria provar. Comecei a dançar enquanto me trocava, tirando minhas roupas cada vez mais devagar. A respiração por detrás do buraco da parede foi ficando mais pesada. Evidentemente, meu admirador havia gostado. Quem era esse homem? O garçom? O assistente do chefe? Um dos entregadores? O chefe? Toda noite eu o imaginava saindo do esconderijo e meu show continuando com ele. Por um lado, eu realmente queria, mas, por outro, tinha medo. Nos meus sonhos, ele era um cara jovem e sexy. Eu estava ansiosa para finalmente encontrá-lo e contarmos um ao outro o que sentimos por tanto tempo. Como eu fui tonta! Eu tinha me decidido. Vou provocá-lo para que ele se acenda e saia do abrigo. Acariciei o meu cabelo, aumentei o volume da música e dancei com mais ousadia. Eu senti que ele tinha gostado. Ele estava quieto, mas sua respiração estava mais arfante do que nunca. Senti seu hálito quente acelerado em mim e não pude mais esperar. Decidi chamar o meu admirador e pedi que ele viesse me encontrar. A resposta dele? Silêncio. E nenhum movimento. Eu fiquei com medo de ele estar com medo da minha perseverança. E se ele nunca mais voltasse? Esta foi minha última chance de me sentir amada. Então, atrevidamente, chamei por ele. Mas ainda assim, nada. Ele permaneceu em silêncio e até sua respiração parou. Isso já era demais. Eu não aguentava mais. Então, corri para a despensa. Ainda me lembro de cada passo naquela pequena sala dos fundos. Pensei que encontraria o meu amor ali, mas apenas uma amarga decepção aguardava por mim. Abri a porta e acendi a luz. Perto do buraco na parede, eu finalmente pude ver o bulldog do Johnny. Você consegue imaginar? O cão estava me observando o tempo todo. Era a respiração dele que eu estava ouvindo, que eu confundia com a respiração apaixonada de um cara. Eu me senti uma absoluta idiota. Nunca havia sentido uma decepção tão avassaladora na minha vida antes. E me odiei por ser tão imbecil. Como eu poderia pensar que alguém poderia gostar de uma pessoa feia como eu? Acontece que o Johnny, o garçom esquisitão, trancava o cachorro dele escondido na despensa durante a noite e saía para as festas com os amigos. Eu o odeio. Ainda bem que os cães não sabem falar. Imagine meu constrangimento. Decidi me vingar do Johnny pela humilhação que ele me fez passar. Contei tudo para o Bill e ele finalmente demitiu o Johnny. Me senti um pouco melhor depois disso. Mas não por muito tempo, porque ninguém gosta de mim de qualquer maneira. E ninguém nunca vai me amar. A esperança eu deposito nos médicos e na medicina do futuro. Talvez um dia eles consertem essa coisa e me ajudem. Acho que não. Eu sou adulta e sei que não passa de uma ficção. Eu
Eu continuo trabalhando no café e ainda estou sozinha. Talvez um de vocês se sinta como eu me sinto, numa solidão absoluta da qual você não pode escapar. Ficaria feliz se alguém gostasse da minha história e quisesse ser meu amigo, ou até mesmo me encontrar. Faça algum comentário, estou ansiosa para ler. Aproveite para deixar um like e se inscreva no canal.